só tem manifestação daquilo que é divino, daquilo que é santo, já não tem mais como entrar no nosso campo qualquer outro tipo de configuração. Vou abrindo os seus 7 corpos e a gente vai esperando em especial que seja essa configuração dessa imagem. Então é como se fosse um pico de uma montanha que é muito gelado, é pura neve. Mas quanto mais você olha para o pico, que é como se fosse o seu objetivo, ele vai ficando distante, é como se fossem parecendo imagens diante dos seus olhos e vai ficando tudo muito avermelhado. Um avermelhado com preto, é como se fosse fogo, um fogo que te impossibilita de ir para esse objetivo que era esse pico. Então, primeiro vamos colocar, né, o elemento ar, né, para limpar a visibilidade do que a gente precisa enxergar dentro da sua jornada. E você aparece, né, dentro dessa imagem como se você estivesse se arrastando, como se você tivesse perdido a função tanto dos seus braços quanto das suas pernas, e você conseguisse fazer só um movimento arrastando a cabeça com os joelhos, e você vai passando por debaixo, né, do que ainda ficou desse. Agora é como se fosse mais um aspecto mesmo da luz, uma luz mais rocheada, mas ainda é muito que sombrio. Vamos colocar em especial mesmo, né, essa luz roxa, né, em especial trazendo percepção para o seu coronário. E vamos colocar, né, para que você levante, né, do elemento terra, de se arrastar naquilo que é básico. Vamos colocar o elemento água, vamos lavando o seu corpo. E é como se do seu corpo saísse vários sanguessugas, várias configurações que sejam configurações negativas, que é como se estivesse drenando a sua energia, drenando, e dos seus olhos começam a sair muitas lágrimas. É como se seus braços agora estivessem colados ao corpo. Você fica de pé, mas seus braços não têm movimento. E, e você, como se sua cabeça rodasse 360 graus. Você olha para, né, ela fosse solta, mas você não consegue nem ter objetivo de aonde ir. Então, vamos colocar muita luz crística em você para trazer interpretação do que é o seu corpo físico, do que é essa energia do que é básico, nessa energia também, como a gente colocou, que é a energia da cura do corpo emocional, que é as águas. E você cai de joelhos, você abraça essas águas, você percebe que todas elas que estão aí são suas lágrimas, mas elas começam a secar. É como se elas começassem a ser drenadas, né? Drenadas para o rio, e que ao cair nesse rio, esse rio vai começando a se tornar água límpida, que você consegue observar lá abaixo, olhar os peixinhos nadando juntos, você consegue observar plantinhas. Quando você coloca seu pé, né, nesse rio, vai saindo aquela parte mais escura, que é a areia da terra, a terra que estava lá embaixo. E é como se você produzisse um processo de travessia desse rio. Mas quanto mais você vai caminhando para chegar para o outro lado é belo, é natureza, tem frutas, tem animais. Quanto mais você caminha, mais distante também isso fica. Pega bastante também o ouvido direito. Vamos tirar, né, tudo aquilo que seja padrão de doença física, emocional, mental, de alma, né, retirando, né, colocando em especial bastante luz azul escura no que representa teus ouvidos. Isso. E essa luz azul vai adentrando e penetrando, adentrando, penetrando, e você consegue correr. E quando você corre, você adentra esse outro pedaço após o rio, e você
não consegue caminhar, você só quer correr. Mas também não precisa correr, porque está tudo às suas ordens. É como se você começasse a coletar as coisas, tudo não muita pressa, mas não curtindo nada, não sentindo a brisa leve, observando as cores, tudo muito rápido, 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 rápido. E conforme você vai fazendo com que você corra, é como se você corresse em círculos sobre tudo isso, pegasse o alimento, comesse e continuasse correndo. As estações começam a mudar nesse local. De repente fica muito inverno, muita falta, e de repente fica muito calor. E nada é leve, nada é tranquilo, é tudo com esse movimento circular, que é como se você começasse a cavar o chão, como se você começasse a cavar uma trilha, um buraco. E conforme você vai cavando essa trilha, esse buraco, eis que vai ficando só no centro um local de natureza tranquila. A natureza para fora de onde você está caminhando, correndo, ela tá linda, maravilhosa, mas esse lugar que você colocou ao centro, ele vai se tornando essa passagem das estações. E é só disso que agora você olha, você observa. É como se você não conseguisse mais olhar para um algo melhor, e cada vez você vai cavando mais, como se fosse um próprio buraco, que depois também você já nem consegue mais observar nem essa natureza que se transmutava. Vamos colocar o elemento terra para preencher. E conforme o elemento terra vai sendo colocado debaixo dos seus pés, você se nota muito cansada. E você se deita e começa a observar, em especial, as estrelas, os planetas. E é como se cada estrela fosse uma pergunta não respondida, um buraco negro, um vazio existencial. E começa a cair uma chuva, mas não é uma chuva, é como se fosse as lágrimas escondidas, às vezes com som de sorriso, que é como se você se colocasse a sorrir nos momentos que você queria chorar, mas você ri. E aquilo para você dói muito, e é como se cada gota que caísse no seu corpo também fosse gerando um buraco em você. Um buraco como se fosse que você foi atingida por balas, pela batalha da vida. E você se levanta, porque isso dói. E você começa a buscar abrigo, e você começa a sentir muito a tua garganta, né? Como se fosse um desejo de gritar, para de rir, para de chorar, né? Querendo dar uma auto-ordem para você mesma. E por mais que você busque abrigo debaixo das árvores, chora e ri mais. O que era para ser abrigo não é abrigo, é mais do mesmo. Então, vamos colocar, né, a presença da luz, em especial da luz solar, o símbolo, né, de Chocorei, que vai adentrando o seu peito, e vai acalmando as suas emoções, que vai parando lágrimas, que vai parando esse riso. E conforme você recebe toda essa energia, eis que o elemento fogo se abre como se fosse um sol rotativo, um sol que o sol roda dentro de um movimento espiral nele. E esse sol, ele vai trazendo em especial, né, para que seja esse fundamento da natureza, como se fosse tudo que é necessário. É como se saíssem palavras das árvores, das plantas, do solo, o que é que precisa. E o sol traz com seus raios azulados, o que sejam as coisas que são necessárias. E a natureza começa
a ser pura harmonia. É uma tranquilidade esse estado, é uma essa energia tão positiva que é como se fosse o ar, não fosse um arco-íris, é como se fosse uma bolinha de sabão, um brilho translúcido, uma configuração perfeita, divina, exuberante. E você sai debaixo daquela árvore que você tentara a se esconder e você olha para trás e você vê que é uma casa. E você abre uma porta e não é as paredes de tábua, não é parede, é uma como se fosse uma casa dentro de uma árvore, mas é paredes de vamos dizer, tijolos, reboco, e você adentra, né, espaço dessa casa e aí surgem infinitas portas. São muitas portas. É como se existisse porta direita, porta esquerda, porta na frente, porta atrás, mas conforme você girou, você nem sabe por onde você entrou. E você vai pegando nas maçanetas e não abre, e você começa a procurar, ver se você tem no bolso, dentro do seu sapato, se tem algum local, debaixo de alguns tapetes, existe uma chave, se existe como estar abrindo tudo isso. E é como se você sentisse que até em cima é uma porta, até o teto é uma porta, e que não existe. E aí você vai escalando para abrir essa porta, que é a porta maior, que é a porta que está no teto. E quando você abre essa porta, vai se ocupando de água nesse local e você vê apenas uma pequena luzinha, que é como se fosse uma luzinha condutora, um brilho de luz prateada, condutora. E quando você sente que você está saindo para fora, você vê que você está debaixo de uma cachoeira, que você, na verdade, estava dentro do rio da vida, e que você sobe, e conforme você sobe para se banhar no rio da vida, a cachoeira para de gotejar, a cachoeira seca, e você se coloca no movimento de subir pelas paredes, escalar, entender o porquê que ela se secou e você vê que foi criado uma barreira, uma ponte, como se tivesse um fator espiritual que protege essa barreira, que protege essa ponte, né? Vamos colocar em especial, né? Toda a representação espiritual que nos vem, São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, e essa espiritualidade libera e você sai fora do caminho, que é o caminho de onde desce essa água da cachoeira, e você começa a observar que conforme você pisa agora na natureza, a sua roupa vai ficando branca, vai ficando translúcida, mas ainda existe uma dor na sola dos seus pés. Seus pés ainda estão descalços, como se fosse, ainda que exista abundância, ainda existe a falta de proteção para com você mesma. E você vai caminhando e você vai encontrando representações espirituais como fadas, gnomos, seres que até como bichinhos, passarinhos que vão tecendo as coisas, e eles te calçam, e eles fazem uma coroa, e eles colocam na sua cabeça, e eles mostram que você tem que fazer uma travessia que é uma travessia definitiva. Eles te abraçam, te beijam, é como se você se reconhecesse unida a eles e como se demorou muito esse reencontro, que vocês já se conheciam e quando você faz essa travessia, como se fosse um portal energético em que você atravessa e você está num local de natureza verde, seguindo um caminho lindo, em que você vê o sol e você vai caminhando rumo ao sol e é leve, tranquilo, pacífico. Muito bem. Vamos fechando os corpos.
Lembrando que no seu tempo, do seu jeito, vá fechando o seu processo. Gratidão, São Miguel Arcanjo. Gratidão, São Bento. Gratidão, Yanã. Muito bem. E quando quiser, pode ir mexendo suas mãos, os seus pés, pode abrir os seus olhos, pode ir despertando